Eu queria chamar aqui a Vanessa. Pode subir. E o Augusto, que vão dar um testemunho para nós. Quem está almoçando aí, ó, pode ir comendo, ouvindo o testemunho. Quem não está almoçando, pode estender aqui a mão para eles e para a família deles. E vamos pedir que a Virgem Maria possa interceder por eles nesse momento, por esse testemunho e por nós também, para que Ele possa tocar o nosso coração e nos auxiliar na nossa caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aí vai aparecer ali o cronômetro decaindo. É porque aí você consegue ter você. Você vai ficar aqui comigo, não? Ah, você vai ficar sentado? Boa tarde. Meu nome é Augusto. Eu sou de uma cidade... Hoje eu moro em Viçosa, né? Há 20 anos, mas eu sou de uma cidade do lado aqui, chamada Cajuri. E quando eles me convidaram para falar aqui no Ceará, para dar o meu testemunho, primeiramente eu falei assim, gente, tem gente que tem coisa muito melhor do que eu para falar, que tem histórias muito mais impactantes do que a minha para falar, né? Mas aí a pessoa me convidou e falou, Augusto, eu quero que você fale para mostrar como que Deus age no dia a dia e como Deus age nas pessoas simples, nas pessoas comuns, né? E que Deus, muitas vezes, não precisa esperar ninguém cair, ser preso, cair no mundo das drogas, ou seja, cair na perdição, para ir lá buscar, não. Deus pode resgatar as pessoas no seu caminhar, no seu dia a dia normal, né? Como a maioria de nós que estamos aqui. Então, assim, a minha história, eu sou filho de uma mãe muito católica, né? Que é ministra da Eucaristia há muito tempo. Se eu emocionar aqui, vai ser uns minutinhos, mas eu volto, tá, gente? Porque falar aqui não é fácil, não. Então, minha mãe, sempre de igreja, desde quando eu entendo por gente, né? E aí minha mãe, desde criança, sempre nos obrigou a ir à missa, né? Porque eu, né, falando por mim, eu nunca gostei de ir à missa, nunca fui assim, aquele adolescente, aquele jovem que queria estar na igreja, né? Mas eu ia todo domingo, porque minha mãe, se não fosse durante a semana, ela ia falar, ela ia cobrar, né? E meu pai também sempre foi de igreja. Falar do meu pai é mais difícil ainda, porque ele já faleceu, né? Tem 4 anos. Então meu pai também sempre foi de igreja, sempre de rezar o terço e por aí afora. Então, mas eu fui criado nesse meio, então, de pai e mãe sempre rezando, mas eu nunca fui de gostar, né, de igreja. Minha mãe sempre falava comigo do Ceará, e eu vim aqui no Ceará umas 2 ou 3 vezes, mas dava uma voltinha, igual muitos vêm, né? Dá uma voltinha, às vezes come alguma coisa e vai embora, e nunca me interessei por nada disso, né? Muito pelo contrário, eu sempre achei isso assim uma coisa que não tinha nada a ver, né? E minha mãe ficava muito assistindo Canção Nova lá em casa, e aí eu sempre criticava, né? Eu sempre falava, gente, como é que pode, como é que aguenta assistir um negócio desse? E aí eu via lá na Canção Nova, aquele monte de gente lá com o Padre Jonas falando, né? E pensava comigo assim, gente, um calor desse, esse monte de gente aí
sentado assistindo esse padre falar umas coisas que não tem nada a ver e tal. E quando eu ia à missa, quando eu escutava essas coisas, eu sabia muito criticar, né? E aí fui caminhando. Mas ia à missa, depois fui mais velho, minha mãe já não obrigava mais, porque já não conseguia. Então, às vezes eu ia à missa, às vezes não, né? Um católico bem light. E tinham alguns problemas com meu pai, porque meu pai, apesar de ser muito da igreja, apesar de rezar muito, ele tinha algumas atitudes que não eram condizentes, né? Então isso me afastava muito da igreja, né? Isso fazia eu criticar muito o pessoal, falar, tá aí na igreja, vai à missa, mas faz isso, faz aquilo, né? E assim eu fazia com o padre, eu fazia com muita gente que eu via na igreja, eu falava, fui, mas o padre falou isso, o padre falou aquilo. Então eu tinha assim, era muito cético com a igreja, muito crítico, né? E aí eu me formei e vim para Viçosa, voltei para Viçosa, voltei a trabalhar. Se eu estiver esquecendo alguma coisa, então voltei para trabalhar em Viçosa, e quando eu tinha voltado, no segundo mês, eu comecei a namorar com a minha esposa, né? E passaram-se alguns anos, eu me casei em 2007. Então, quando eu fui casar, Deus começou a preparar todo um caminho para mim dentro da igreja, né? Eles falam que às vezes na insegurança que você encontra Deus, né? No medo que você encontra Deus. Então eu comecei a ficar com medo, né? Das coisas que aconteceram com a minha família antes. Meu avô deixou a minha avó com 8 filhos, né? Abandonou minha avó com 8 filhos e ficou na perdição, né? Tinha uma história do meu pai também, uma vida de várias coisas erradas que meu pai tinha feito. Então tudo isso foi mexendo muito comigo quando eu fui casar. E várias pessoas começaram a falar comigo assim, você é doido de casar, senhor? Agora que sua vida está ficando boa, você vai mexer com casar, pagar conta, não sei mais o que. Isso não tem nada a ver, senhor. Você tem que... nós temos que viajar, ir para a praia, não sei o que. Quer dizer, os conselhos errados, né? E isso tudo foi mexendo muito comigo, sabe? Foi me dando medo, foi fazendo repensar na minha vida, nos caminhos que eu ia seguir e tudo. E aí, um dia eu me casei em 2007, tinha um mês que eu tinha casado, casei em janeiro, o Seara foi em fevereiro. Eu vim trabalhar numa segunda-feira de manhã, né? Acordei, normal, vim trabalhar. Fui no meu consultório, fiz uma cirurgia que estava meio com medo também dela dar alguns problemas e tal. Então, falei, quer saber, eu vou almoçar aqui na rua e vou dar uma passadinha no Seara para tomar um sorvete. E aí eu vim, como já tinha feito algumas outras vezes, né? E aí naquela portinha ali de trás, eu entrei, o sorvete, tinha uma barraquinha de sorvete do lado de fora. Eu comprei o sorvete e desci para tomar na escada. Desci com a escada e fiquei quietinho na porta ali, meio cabreiro, né? Já no jeito para ir embora. E aí estava tendo um testemunho aqui. Então eu topei vir aqui falar hoje, porque foi por causa de um testemunho que mudou minha vida. E aí a pessoa que estava dando o testemunho aqui, era uma história muito marcante, ele falava muito bem e começou a contar a história dele. Era uma história que ele tinha se perdido nas drogas e que de toda a caminhada, de tudo que ele tinha passado, de sofrimentos e uma série de tribulações que ele tinha passado, né? E a história dele foi me prendendo muito, foi prendendo minha atenção, o jeito que ele falava, que ele gesticulava. E ele falava com muita propriedade, e eu nunca tinha visto aquilo, né? Então assim, eu não consegui desviar a atenção dele, aquilo me prendeu, aí eu não fui embora. Aí acabei de tomar o sorvete,
falei, agora eu vou acabar de escutar essa história até o final, que eu quero ver o que vai dar, né? E aí eu fiquei escutando a história que ele estava contando, e aqui foi me prendendo, foi me emocionando. Eu fui pensando assim, gente, como é que pode? Mas como é que pode um negócio desse? Mas como é que pode Deus fazer isso? Não é possível. Comecei a duvidar, mas fiquei, né? Para ver o que ia dar. Aí, meus irmãos, quando estava terminando o testemunho dele, ele parou exatamente no meio do palco assim e apontou para o final, para aquela escada, né? E ele falou no final da história dele, falou, e tudo isso que eu fui curado, que eu fui liberto, que eu fui salvo, foi aquele que está ali no final que me salvou e que me fez sair dessa. Quando ele apontou, eu estava exatamente naquela saidinha ali, foi uma coisa assim, que eu nunca tinha experimentado. E eu ainda não sabia que isso ia mudar a minha vida, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, que isso ia me transformar, né? Então, nesse momento, eu tive uma experiência muito forte com Jesus, né? Vivo na Eucaristia. Jó 42, versículo 5, ele vai falar, eu já tinha ouvido falar, mas agora os meus olhos te viram. Então, uma parte dessa história que aconteceu comigo aqui no Ceará, foi essa, que aqui no Ceará, nesse local, eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo, e eu fui realmente batizado com esse Espírito Santo, que mudou toda a minha forma de pensar, de agir, de ver a igreja, né? E aí não acaba por aí não. Aí eu pensei aí eu fiquei o dia todo no Ceará, eu não fui embora mais, né? Fiquei até acabar o Ceará, tal. Minha esposa já estava preocupada lá em casa, tal. Aí quando eu fui, e aí durante essa adoração, tudo que Deus falava era para mim, né? Tudo que Deus curava, Deus está curando disso, era para mim. Deus está curando daquilo, era para mim. Levanta a mão quem foi curar disso. Então, Deus realmente fez muitas curas na minha vida, nessa adoração. É o que eu espero que aconteça na vida de cada um que está aqui hoje, tá? Que veio buscar nesse Ceará, é que Deus cure e liberte cada um que está aqui. Mas aí quando eu saí do Ceará, quando acabou o Ceará, eu falei, agora eu não largo mais isso. Só que do mesmo jeito eu não posso ficar sozinho também, porque quando a gente está sozinho, ou quando a gente está em outro meio que não seja esse, o que acontece com a gente? Né? Acontece igual já aconteceu com muitos que vieram aqui, né? Se não procurar depois, se não ficar junto, né, da comunidade, se não ficar nesse meio, a gente acaba se distraviando, né? Ficando a gente já corre risco, se não ficar então piorou. Então eu procurei um grupo de oração que acontecia na estação de trem ali perto da praça, naquela estaçãozinha velha ali, o grupo Fonte de Vida. E lá eu fiz várias amizades dentro da igreja, né? Lá eu conheci pessoas que até hoje me ajudam a estar aqui, né? Me fortalecem, me dão uns bons conselhos, que mantém, né? Que mantém a gente nessa caminhada. Uma delas é a minha comadre que está aqui na frente, e por intermédio dela, Deus fez outro grande milagre, né? Deus tem feito muitos milagres que é impossível eu contar aqui. Mas um outro testemunho dentro disso também, né? Que aí através
da minha comadre, ela nos apresentou a irmã Zélia, que teve aqui semana passada, né? Que já teve aqui no Ceará muitas vezes, já fez muita coisa aqui nesse Ceará, né? Você quer continuar? Você quer continuar essa segunda parte? Vanessa vai contar essa segunda parte para vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vou dar continuidade, né? Porque o testemunho não é só dele, mas da nossa família. Então, com isso tudo, né? Já aí beirando 2 anos de casamento, nos veio a vontade de sermos pais. Tinha um desejo muito grande de ser mãe, o Augusto de ser pai. E aí, né? Sempre tementes muito a Deus, confiantes. E a gente no grupo de oração com todo mundo, a irmã Zélia que nos foi apresentada, e a gente foi rezando e nada acontecia. O desejo de ser mãe, né, não acontecia. Nós procuramos médicos aqui na cidade, fora da cidade, fizemos vários exames e nada acontecia. E um médico disse pra gente assim: deixa tudo acontecer, vocês estão normais, né? Até um médico de fertilização. E aí nós falamos, né, se está tudo normal, por que não acreditar? E com isso tudo, a irmã Zélia, né, que nos foi apresentada, ela veio a Viçosa. E aí nós falamos, essa mulher precisa de ficar na nossa casa, porque já está aí, né, 4 anos, beirando 4 anos de casado e nada ainda. Aí você vê uma mulher grávida na rua, você começa a se emocionar, fica pensando assim, eu podia estar também. Então a gente, né, eu sou muito emotiva, aí eu chorava, e aí, mas aí isso tudo foi me fortalecendo. Aí a irmã Zélia veio, fez essa pregação e ficou hospedada na nossa casa. E ali ela fez uma oração de intercessão de muita cura interior. E aquilo ali, né, nos acalmou. E aí nós começamos, né, mais tementes ainda. Passado um tempo ela foi embora, passou um tempinho, eu engravidei. Eu falei, nossa, que intercessão forte é essa da irmã. E aí, né, eu vinha perder vésperas de Ceará. Eu perdi, e aí aquilo ali me abalou muito, porque era meu primeiro filho. E eu falava assim, né, eu falava com Jesus, Jesus, mas eu quero tanto, né, e agora não aconteceu. E quando ela veio, ela nos abraçou, eu falei, irmã, nós perdemos. Ela falou, não, vocês não perderam, vocês ganharam intercessores no céu. E aquilo ali nos deu mais força, nós ficamos mais fortes. E aí nós começamos a rezar mais, mas ainda nada acontecia. Aí no outro Ceará, ela veio, né? E aí ela fez uma pregação aqui no palco sobre Nossa Senhora. Foi uma pregação muito linda, muito linda. Ela estava com esse rosário aqui na mão. E quando nós chegamos, por volta de 9 horas da noite, por aquela porta ali, eu e Augusto, nós íamos buscá-la. Ela saiu no meio, eu de um lado, Augusto do outro. Ela olhou para o Augusto e falou assim, olha Augusto, durante toda a pregação, Nossa Senhora falou que esse rosário era para você. E entregou nas mãos dele. E ele olhou para mim, nós olhamos para ela e ele pegou. Então nós tomamos posse desse rosário. Só que assim, nós já estávamos tão abastecidos da fé de Jesus, do amor dele, que assim, eu pensei, falei assim, se é para a gente rezar, é para a gente rezar, mas como nós vamos rezar? Mal, 1/3 nós conseguimos rezar durante uma semana, agora um rosário com 4. E só que o irmão dele mais velho, necessitava tanto de uma graça, porque ele estava passando por uma dificuldade tão grande na vida, de perda de emprego, né, totalmente desvaloroso, desmotivado. Aí eu falei assim, nós precisamos rezar para o seu irmão, porque é ele que está precisando nesse momento, porque a graça vai acontecer. E nós começamos dia a dia, eu de um lado, ele do outro. Às vezes coincidia de nós dois rezarmos juntos. E nós rezamos e rezamos. Com uns 3 meses o irmão dele conseguiu um serviço maravilhoso, aonde que fortaleceu ele, onde que ele se levantou. Mas nós continuamos, se é para rezar, vamos rezar. Dificuldade, às vezes a gente ia dormir 10 horas, não tinha acabado, aí eu não acabei, falta 1/3. E aí a gente ia rezando. Com 8 meses rezando este rosário aqui, eu engravidei novamente do meu segundo filho. Da minha segunda filha, né? A primeira a gente não sabe, que foi a Mariana, né? Coloquei o nome de Mariana, porque Maria
nossa mãe, e Ana, nossa avó. Mas ainda foi uma graça muito grande, né? Eu tive parto normal, foi uma coisa maravilhosa, né? Tem muita gente que tem medo, né? Mas eu não tive medo não. Se Maria podia, por que eu não ia poder? Rezando o rosário. E eu continuava rezando, né? E aí Deus foi colocando mais e mais vontade de ter mais filhos. E aí, passado um tempo, Mariana estava com quase 4 meses, eu engravidei de novo. Falei, meu Deus do céu, é para mim. Mas aí o que aconteceu? De novo, eu vinha, né, a ganhar mais um intercessor no céu, o segundo. Mas aquilo não me abalou. Claro, eu senti muito, que eu queria muito, mas eu entendi que o desejo de Deus era que eu permanecesse orando. E ali nós permanecemos. Mais uma vez, Mariana já com 1 ano e pouco, eu engravidei de novo. Eu falei, nossa, eu estou muito fértil, louvado seja Deus, né? E aí eu continuei rezando, só que eu ganhei mais um intercessor no céu. Então Mariana aqui conosco e 3 lá. Eu falei assim, aí eu fiquei um pouco assim meio abalada, né? Que aí no caso foi a minha 4ª gestação. Eu fiquei bem abalada com isso. Mas aí eu fui diante do Santíssimo. Falei, Jesus, eu estou aqui, né? É a minha 4ª filha. Mas o motivo é da minha alegria. Porque antes eu não conseguia. Hoje eu tenho a Mariana. Mas não tem problema. Se o Senhor vê que eu serei capaz de ter mais filhos, que o Senhor me conceda. Agora, se não conceder, eu já sou grata por tudo que o Senhor fez. Passado um tempo, eu estava lá, de repente, nunca tive um ciclo menstrual, né, certinho. Ele começou a regular. No 3º mês eu falei, tô grávida. Aí falei assim, aí pensei só comigo, né? A Mariana veio já pequenininha, pôs a mão na minha barriga assim, falou, mamãe, tem neném aí? Eu arrepiei. Eu falei, neném? Ai, fiz o teste no outro dia, estava grávida. Meu 5º filho, Jonas, em homenagem ao padre Jonas Habib. Veio Jonas. Aí eu fiquei feliz demais, né? E aí nós fomos contemplando, agradecendo sempre a Deus. Mas mesmo assim, né, eu amamentando, fizemos uma viagem, voltamos. Aí estava amamentando Jonas, eu comecei a ficar meio nervosa. Jonas não queria meu peito, eu empurrando, ele me empurrando assim. Não, você tem que mamar, né? Ele já com seus 4 meses e pouquinho. Aí eu estava tão nervosa naquele dia, na hora do almoço, assim. O Augusto passou para despedir, eu falei, ó, traz um teste de gravidez. Aí ele arrepiou. Quê? Falei, tô grávida. Aí ele falou, você tá brincando? Falei, pode trazer. Aí tá, ele trouxe e eu já não tava muito boa. Aí eu já comecei a ficar meio nervosa. Aí aquele dia decorreu. Eu com as crianças, com a Mariana, com o Jonas, né? E aí eu não consegui esperar. Nós dormimos por volta de 10 horas. Quando foi mais ou menos 5 para meia-noite, eu não aguentei. A minha bexiga estava assim, doida para fazer xixi. Aí eu peguei, levantei e falei assim, vou ter que fazer agora esse teste. Ô gente, aqui, quando eu entrei no banheiro, que eu fiz o teste, nunca, aquele papelzinho, não sei se todos conhecem, nunca ficou tão colorido igual ficou. Aí eu falei, meu Deus, lá no banheiro eu gritei, meu Deus, corre Augusto que eu vou cair. Aí o Augusto foi, falou, calma, calma. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, eu tô grávida, só que aí me veio um desespero. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Com 3, Jonas tão pequeno, Mariana. Tanto que a diferença de Jonas para a minha 3ª filha, que é essa linda aqui, ó, é a Alice. Ela, né, aí com isso veio a Alice, né? Só que antes disso, gente, eu me perdi aqui. Antes de eu fazer o teste, quando o Jonas estava com 1 mês, a Mariana falou assim, mãe, e você já conversou com o Papai do Céu? Aí eu fui, estava dirigindo no meio do trânsito e tal. Falei, conversar sobre o que, minha filha? Ué, sobre a minha irmã Alice. Você falou que logo que o Jonas nascesse ela ia vir. Eu arrepiei. Eu falei, não, ô Mariana, mas é mais pra frente. Isso aí é um assunto para outro dia. Mariana estava com, né, beirando aí seus 2 aninhos. E aí, não é que ela veio mesmo? Então, a Alice é minha 6ª filha. Louvado seja Deus. Então, quero dizer para vocês o seguinte, que existe fé, né? E onde existe fé, a gente consegue tudo, porque Deus é um Deus do impossível, é um Deus da misericórdia.
E hoje eu tenho aqui essas bênçãos na minha vida. Tem gente que fala assim comigo assim, você é doida? 3? Eu falei, gente, mas 3 é um número maravilhoso, é Pai, Filho e Espírito Santo. E outra coisa, para quem não podia, e através desse meu testemunho aqui com vocês, né, desde a gestação da Mariana até a Alice, quantos testemunhos eu dei ao encontrar com colegas, ao encontrar com gente que eu nem conhecia. Uma vez foi uma prima de uma amiga minha, lá em casa, ela é cientista hoje, uma pessoa super instruída, né, com tantas formações. Ela falou, vim aqui, que diz que você conseguiu engravidar, queria saber como é que foi. Eu contei essa história para ela. E ela falou assim comigo assim, mas no meu caso é muito difícil, porque eu já casei mais velha, o meu marido também, é genética. Aí eu falei com ela assim, olha, se você tiver fé, a ciência, ela é mudada por Deus. Então acredite, Deus vai lá nos seus cromossomos, no seu marido, e te transforma mãe. Então, passado mais ou menos um ano, ela estava grávida de um menino. E foi assim, quantas pessoas, amigas minhas, através do meu testemunho, engravidaram só de ouvir, de terem fé e me acreditar que no Todo-Poderoso. Então eu falo para vocês hoje assim, que acreditem, Deus faz a obra na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E só para finalizar aqui, a irmã Zélia, na terça-feira, esteve aqui e deixou algumas medalhinhas comigo e com a Vanessa. Quem tiver aqui, que é casal, que esteja tendo dificuldade para engravidar, que tenha vontade de engravidar, que esteja aqui ou que conheça alguém que queira levar essa medalhinha, que queira, o poder de Nossa Senhora haja na vida de tantos casais que precisam também, pode nos procurar, tá? Depois de terminar aqui, nós estamos trabalhando na barraca de acolhida, e quem quiser pode me procurar lá, que eu tenho algumas, tá bom? E outra coisa que eu queria dizer, esqueci de dizer, que isso tem 19 anos que eu experimentei a graça de Deus nesse ceará. E para a honra e glória de Deus, tem 19 anos que eu e minha família serviremos ao Senhor, né? Nós estamos aqui há 19 anos, e se Deus quiser ainda vou ver meus filhos aqui, tá bom? Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E você que ficou aí ouvindo e pensando, eu quero viver isso também. Eu só tenho uma coisa para te falar. Deixa Deus sonhar também com você.